Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. O tema da mensagem de hoje, da nossa live, é lições importantes do Dia dos Pais. Você que está entrando agora, compartilhe no grupo. A gente vamos estar aprendendo aqui da palavra de Deus a respeito do que diz sobre essa importante figura paterna, o que é muito importante na vida do ser humano. Alguns já não tem os seus pais em vida, mas que Deus venha confortar o coração, porque que Deus venha abençoar cada vez mais a sua vida. Alguns têm pais, outros moram longe, por motivo de distância, não pode estar todo o tempo, mas você que tem a oportunidade de ter o seu pai do seu lado, você pode ver na hora que você quiser. Agradeça a Deus por esse momento e sempre esteja ali presente na vida do seu pai. Pois bem, o nosso tema de hoje, lições importantes do Dia dos Pais, está no texto bíblico lá em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: filhos, escute a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham o entendimento. A Bíblia, em questão humana, ela é maravilhosa porque ela nos instrui de várias maneiras, de várias formas, para possamos alcançar vida plena. E não só a nossa vida física, nossa vida carnal, mas a nossa vida espiritual. Então ela abrange muito mais além daquilo que podemos compreender. Então nós vemos aqui em Provérbios 3, Provérbios 4, capítulo 1, que fala sobre o filho escutar, ou seja, ouvir a instrução do seu pai, ser obediente ao seu pai e ficar atento a tudo que o seu pai instrui, a tudo que o seu pai diz, porque os pais têm uma sabedoria extraordinária, que essa sabedoria vem de Deus. Você que é pai, você compreende isso, você sabe o que você deve, como deve ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Pois bem, a gente percebe o seguinte, que é um texto sagrado no qual orienta os filhos, nós filhos somos exortados a ouvir o conselho, e a instrução do nosso pai. Assim como as mães, não devemos esquecer, assim como as mães são tão reverenciadas e lembradas merecidamente, em uma data especial, os pais também merecem ser lembrados, serem homenageados por essa data toda especial, por tudo aquilo que fazem, no qual suprem toda a sua família através da obediência a Deus, através do seu entendimento e sabedoria. Mas, segundo os estudiosos, um jovem chamado El-Mezu, ele teria moldado isso por volta de 4.000 anos atrás. Ele teria moldado uma argila. Isso seria o primeiro cartão em que ele desejava saúde e vida longa ao seu pai. Entretanto, essa institucionalização dessa data é mais recente para nós aqui, mas não importa, não importa a origem dessa comemoração. O importante é que cada filho honre o seu pai todos os dias, comemorando a vida deles, especialmente nessa data toda especial, É um momento que é voltado onde a gente fica, todos os filhos ficam atentos, sensíveis, quem podem, quem tem seus pais, mora perto, mora na casa dos pais, deve agradecer a Deus por isso. É um momento que devemos lembrar não só, essa data em especial, lembrar pai, mãe, somente nas datas ou naquele dia, não. Devemos ter todos os dias em nosso coração, podendo, se você puder estar lá ao lado do seu pai, visitá-lo todos os dias, vá, porque é muito importante, para ainda mais um pai, depois que cria os seus filhos, que casam, que às vezes saem de casa ou moram, mesmo morando em outra cidade, mas não estão sobre o mesmo teto, Um pai, ele sempre tem saudade do seu filho. Um pai, ele sempre quer proteger o seu filho, mesmo já seu filho grandinho e caminhando com as próprias pernas. Por isso a importância de honrarmos pai e mãe. E vamos nos aprofundar mais ainda aqui na palavra de Deus. Pois bem, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento divino com promessa. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1.
e vai até o 3, eu vou estar lendo aqui para vocês agora, a respeito disso. Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vosso pai, o Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós temos aqui, nesse versículo, que é um mandamento com promessa, a respeito de um filho honrar o seu pai, a respeito de um filho honrar a sua mãe, né? E a Bíblia diz: honra o teu pai e sua mãe, para que te prolongue os dias aqui na terra. Ou seja, você vai ser abençoado. Quanto mais você honrar seu pai, quanto mais você honrar sua mãe, você vai ser um filho abençoado. Esse é um dos segredos, né, de um sucesso de um filho. Quando ele sai, né, para fazer as suas conquistas, realizar as suas conquistas, e de repente, se voltar ao seu histórico, se ele for uma pessoa que sempre honrou o seu pai, se ele for uma pessoa que sempre honrou a sua mãe, tenha certeza que essa pessoa, ela vai ser bem sucedida na vida. As promessas de saúde, vida longa e bem-estar estão em todas as áreas da vida daqueles filhos que honram os seus pais. Em Gênesis 26 e 24, vemos que o Senhor fez questão de honrar o pai de Isaac, dizendo assim: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você, e eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de seu pai Abraão, meu servo. Então nós vemos aqui sobre a importância em que o próprio Deus, né, através da Bíblia Sagrada, nos orienta a honrar pai, nos orienta a honrar mãe. E o próprio Deus fez questão de falar, né, para Isaac, né, que ele é o Deus do seu pai Abraão. Então significa que Deus, além de falar, de fazer esse mandamento, né, a respeito de honrar pai e mãe, ele fez questão de mencionar que quando ele conversou com Isaac, aí para vocês verem a importância da figura paterna em uma família. Ainda diz assim: não tenha medo, porque eu estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor a Abraão, seu pai. Em Êxodos 20, versículo 12, o Senhor ordenou o quarto mandamento, dizendo assim: honre ao pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Ou seja, Deus, ele nos entregou uma terra abençoada, uma terra fértil, uma terra próspera. Então, como filhos, devemos viver, né, a vida que Deus nos deu, tendo Ele em primeiro lugar, mas não deixando de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Claro que é um fato que você filho, você filha, você cresce, você conhece outras pessoas, você casa, constitui uma vida, constitui uma família abençoada por Deus, mas o seu pai e a sua mãe nunca deixarão de ser seus pais e sua mãe, né? Você vai viver a sua vida, você vai passar a ter uma outra família, mais responsabilidades, mas você mesmo assim deve honrar o seu pai e sua mãe. E como que devemos honrar, né, o nosso pai? Como que devemos honrar a nossa mãe? De que maneira, né, se eu já tenho uma outra família para cuidar, uma outra família para se dedicar? Respeitando, cuidando, amando, orando, né, sempre tendo ele o exemplo, sempre apresentando a Deus, sempre ouvindo. Mesmo você casado, você casada, você tem as suas obrigações, mas o seu pai sempre será um bom conselheiro. O seu pai sempre será o seu melhor amigo, para que você possa passar por algumas dificuldades que às vezes a vida impõe, e às vezes o seu pai tem uma experiência, uma bagagem lá atrás, ele pode te orientar a respeito disso. Então, honre seu pai cada vez mais, honre a sua mãe, sempre procure saber o bem-estar dele, né? Essa é a maneira de honrarmos os nossos pais. Louvado seja Deus. Lá em Levíticos 19, versículo 3, o Senhor também ordenou: cada um respeite a sua mãe e seu pai e guarde meus sábados. Eu, Senhor, o Deus de vocês.
Ou seja, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, a própria Bíblia, ela sempre está mencionando, né? Nós começamos a ler aqui o versículo, tema, base, lá em Provérbios. Mas se você for entender, já andamos aqui por Gênesis, Êxodos e já estamos em Levíticos. Então a Bíblia, ela é o nosso manual prático de sobrevivência para todas as áreas da vida. A Bíblia, ela é o nosso manual na qual devemos buscar a sabedoria divina. Está tudo lá. É a palavra de Deus. No momento que você abre a Bíblia, no momento em que você tem o hábito de estar buscando a palavra de Deus, ler, né, a leitura diária, ele vai te orientando, você vai obtendo respostas através da palavra de Deus. E hoje estamos falando a respeito desse tema específico, que é sobre o Dia dos Pais, sobre a importância de honrar, porque isso é benéfico para mim, isso é benéfico para você. É honrar pai, honrar mãe, né? Seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Para que tudo vai bem, para que tudo se suceda bem em nossa vida, né? A Bíblia diz para honrarmos, devemos honrar sim, porque é a palavra de Deus. E eu sempre falo assim, sempre mencionando nos sermões, e a própria Bíblia diz, e eu sempre lembro que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar, as palavras do Pai Celestial. Então, estar servindo e fazendo a vontade de Deus é benéfico para a humanidade, é benéfico para o ser humano. Em Deuteronômio 27:16, Moisés advertiu seriamente os que desprezam seus pais, dizendo assim, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Então a gente viu lá, já estamos em Deuteronômio, né, no qual Moisés advertiu, e advertiu seriamente. A gente sabe o que significa uma advertência. Cuidado, pare, preste atenção, observe o que estão fazendo, para que não te suceda o mal. Então foi o que Moisés quis dizer aqui em Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. A palavra está escrito na palavra, né? Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Sabemos que em um mundo em que estamos vivendo, o amor entre pai e filho, entre os parentes, entre as famílias, está diminuindo cada vez mais, né? Uns alegam falta de tempo, outros já deixam de gostar mesmo, né? Mas devemos frear um pouco, ficar atento, voltar para a palavra, voltar naquilo que a palavra de Deus está dizendo e observar, né, se estamos fazendo algo que foge do contexto, que foge daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é simples, ela é eficaz, é segura, é uma palavra verdadeira e ela não tem meios termos, né? Você pode observar que a palavra de Deus, ela é direta e a pessoa pode entender. Você tem o Espírito Santo de Deus, você começa a ler a palavra de Deus, você tem aquele entendimento do que você está lendo. E mesmo quando tem alguma coisa que você não entende, pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração, para explicar para você na mesma da hora que instantaneamente acontece, para que você venha ser orientado e daí você vai entender aquilo que você está lendo. Porque é simples o Evangelho. A palavra de Deus é simples. Ela não precisa de enfeite. Então ela está aqui na Bíblia, tudo o que eu e você precisamos para a condução da nossa vida, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Salmos 103, versículo 13, a palavra de Deus fala da compaixão do Pai. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Maravilha, né? A palavra de Deus aqui dizendo mais uma vez, né, nos orientando, né, para entendermos o amor de Deus. Para você entender o amor de Deus pela humanidade, basta você entender o amor de um pai para um filho. O amor de uma mãe para um filho. Você começa a entender o que é o amor de Deus por você. Eu começo a entender o que é o amor de Deus por mim, através desse amor. Você que é pai, você sabe, né, você que é mãe, sobre o sentimento de amor, né? Mesmo quando você corrige o seu filho, você não deixa de amá-lo. Você corrige porque você ama, você quer ver ele no caminho correto, você quer ver ele no caminho certo, né? A maior alegria de um pai é quando ele consegue fazer a alegria de seu filho, quando consegue atender aos seus anseios, aos seus desejos, aquilo que ele está precisando, e quando você vê aquele rosto brilhar para você e te agradecer, né,
Então isso é muito gratificante para um pai, muito gratificante para uma mãe. Agora imagina você temendo a Deus, sendo obediente à palavra dele. Você vai ser uma pessoa abençoada e bem-aventurada. Porque o pai, ele se alegra em ver o filho bem, se alegra em ver o filho obediente, né, cumprindo ali todo o que se determinou para cumprir, né, para que a sociedade seja uma sociedade abençoada, para que quando o filho cresça seja uma criança, seja um homem ou uma mulher que venha dar orgulho para a família, que venha fazer o bem para a humanidade, que seja uma pessoa admirável. É assim que Deus quer que sejamos, é assim que Deus quer que nós como pai, que nós como mãe, criamos o nosso filho, para ser pessoas boas, para ser pessoas que fazem o bem, para ser pessoas tementes a Deus, pessoas que venham trazer felicidade para a família, felicidade para a sociedade. É isso que Deus quer, todos nós, né, que ensinamos. E para que isso aconteça, devemos estar voltados para a Bíblia, devemos estar voltados para a palavra de Deus, que é o maior exemplo que devemos ter, porque não tem como ter uma sociedade próspera, uma sociedade abençoada, se ela não tiver Deus no coração, se ela não tiver Deus em primeiro lugar. Não tem como você ter a sua família protegida, abençoada, se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não coloca Deus na vida da sua família, Ele tem que ser o primeiro em tudo em nossa vida, colocando Ele no centro da nossa família ali, para que possamos cada vez mais ter forças para vencer e ser abençoado a cada dia, a cada minuto de nossa vida. Então a gente percebe aqui que Deus, ele se compadece, né, dos seus filhos. Então nós pais, nós nos compadecemos dos nossos filhos. Nós desejamos tudo de bom, queremos fazer o melhor, né, e sempre buscamos isso, fazer o melhor para os nossos filhos. Lá em Provérbios capítulo 6 e 20, Salomão, ele valoriza o mandamento dizendo assim, ó: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. A importância das duas figuras, né, pai e mãe, né, guardando ali o que o pai, né, guardando o mandamento do pai e não abandonar a instrução da mãe. São os dois ali criando. O pai tem os mandamentos, tem as suas regras, tem as suas orientações por amor, e a mãe auxiliando ali a respeito, ajudando o pai naquele auxílio na criação dos filhos. Então os dois estão ali para auxiliar no bem-estar e na melhor decisão que deve ser tomada, né? Você que ainda não constituiu família, você que ainda mora com seus pais, né? Você que planeja ter uma vida abençoada, honre seus pais, né? Ouça o conselho dos seus pais, ouça o conselho da sua mãe, né? Para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser bem-aventurado e abençoado na face da terra. Porque se você sonha em ter um casamento feliz, se você sonha em ter um casamento abençoado, protegido, constituir família, primeiro você começa onde você está. Você ainda não casou. E você que casou, você que já tem a sua vida, você que já tem a sua família, continue honrando seu pai e sua mãe, né? Continue pegando os melhores exemplos, né? Os conselhos que você teve, para que você não venha a errar, né? E é para isso que os conselhos, eles servem, para que possamos não errar, não quebrar a nossa cabeça com quem já teve experiência, com quem já quebrou a cabeça. Pode ter certeza que pessoas experientes como pai e mãe não tem. São os nossos melhores amigos na nossa caminhada. Aleluia. E também em Provérbios 10 e 1, Salomão afirma assim: o filho sábio é a alegria de seu pai. O filho sábio é a alegria de seu pai. O filho obediente é a alegria de seu pai. O filho que está ali, tem o seu tempo para tudo, né? Quando precisa estar ali, ser obediente, é temente a Deus, né? O filho bom, né, é a alegria do seu pai. Eu vou mais além, é a alegria da família, é a alegria da sociedade, porque as pessoas vão ver, nossa, que menino bom, né? Aí as pessoas, mas quem que é o pai? Né? Quem que é a mãe? Então a família se orgulha de ter uma pessoa boa, de ter uma pessoa que só traz alegria, uma pessoa que é prestativa, uma pessoa que cuida, uma pessoa que ora, uma pessoa que sempre está buscando o melhor para os seus entes queridos. Então, seja um filho assim, né? Se você já é, continue assim, né? Continue assim, e você vai ser abençoado cada vez mais.
Continuando ainda, né, em Provérbios 19, 26, Salomão diz assim: quem maltrata seu pai ou manda embora sua mãe é filho é filho, causa vergonha e traz desonra, né? Nós vivemos terrivelmente em um mundo em que quase que todos os dias você ouve, conhece, né, ou assiste uma notícia a respeito de um filho, né, que maltrata sua mãe, que maltrata seu pai, que não respeita o seu pai, que não respeita a sua mãe, que causa ali desonra, vergonha e tem ódio, né, dos seus pais. Tira isso do coração. Um dia eles deram tudo por você. A rotina deles mudou quando você nasceu. Você já observou, já parou para pensar isso, né? Um pai e uma mãe, eles nunca falaram para você, nunca chegaram para você falando a respeito de noites e noites que eles perderam de sono para cuidar de você. Quando você chorava com dor, quando você bebezinho com cólica, né, eles ali não mediam esforço, às vezes ficava a noite toda acordada para providenciar o bem-estar seu. Você nunca viu um pai passando na cara, uma mãe passando na cara a respeito disso? Procura, né? Talvez seu pai e sua mãe nunca falaram isso. Quantas e quantas noites de sono ele perdeu por você? Quantas coisas eles tiveram e abrir mão, e eu não estou falando que é uma coisa ruim, né? Abrir mão para que você obtenha sucesso, né? Pai é pai, eles fazem sacrifício. Mãe, eles fazem sacrifício. Por isso a gente tem que pensar como filho, o que o meu pai fez para que hoje eu fosse essa pessoa. E você que é pai, né? Você que é mãe, pensa, o que eu devo fazer cada dia mais para melhorar a vida do meu filho? E buscando, né? Sempre buscando. E a resposta está na palavra de Deus. A resposta está na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, não tem como nos perdermos no caminho, ficarmos desorientados se a palavra de Deus está nos guiando a todo momento. Então, ela nos orienta de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Observe que a Bíblia, ela tem os mandamentos, os 10 mandamentos, segue então as orientações que devemos fazer, tudo para o bem-estar do ser humano. Tudo. Não existe nada na Bíblia que está trabalhando ao contrário para que uma pessoa não prospere. Nada na Bíblia está trabalhando ao contrário para que você não seja bem-sucedido, você não tenha isso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza disso. Então, Deus, o nosso Pai, Ele não quer ver você de cabeça baixa, achando que tudo está perdido, achando que não tem solução, achando que não nasceu para ser feliz. Não. Ele quer que você erga a cabeça, ande para frente. Se precisar de algo, clame a Ele, peça a Ele, porque Ele é o seu Pai. E você confie nele, você tenha fé nele, e Ele vai fazer, e as coisas vão acontecer. Detalhe, do tempo dele, né? Que é bem melhor. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, fica bem melhor. Da mesma forma é você pai, você mãe, quando seu filho pede algo que você ainda não tem de momento, você vai começar a trabalhar para que ele tenha, né? Pode não vir agora, naquele momento que ele pediu, mas você vai, não, meu filho pediu isso, no momento eu não posso, mas quando eu puder, eu vou fazer. E você já começa a bolar um plano, né, para poder trabalhar, para auxiliar e dar aquele benefício para o seu filho que ele lhe pediu. Você faz isso com todo amor, com todo carinho. Da mesma forma é Deus, né? Ele quer nos abençoar. Ele sempre está do nosso lado, está nos protegendo, está nos guardando. Então, para que possamos entender esse tão grande amor de Deus, que é inexplicável pela humanidade, né? Nós voltamos para nós, pais e mães, o nosso amor, o nosso carinho e a nossa dedicação para que o nosso filho cresça, se torne uma pessoa saudável, uma pessoa abençoada, bem-sucedida e que venha trazer muito orgulho, né? Muita alegria e felicidade para toda a família. E agora a gente vê sobre a importância, né? Em Mateus, capítulo 6, versículo 9,
Pela primeira vez na história, Jesus ensina as pessoas, né, a se dirigirem a Deus como Pai. Está lá a oração do Pai Nosso que começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente percebe aqui que foi pela primeira vez Jesus orientou-nos a quando orarmos a Deus, através desse modelo de oração, a chamar Deus de Pai. É importante, irmãos, quando falamos Deus que é o nosso Pai, essa pronúncia não tem que ser uma mera frase de efeito. Você não tem que falar porque você ouviu falar ou porque é o certo falar, não. Quando você falar que Deus é Pai, você tem que ter a convicção que Ele é seu Pai. Você tem que ter a convicção que através da sua fé, você será atendido. Afinal de contas, o nosso Pai maior, que é Deus, é Criador dos céus, é Criador da terra, do universo, tudo que a nossa mente humana pode imaginar, que a gente pode ver, é criação de Deus. Devemos agradecer a Ele por isso. Tudo que você vê, né? Planeta Terra lindo, maravilhoso, estrelas, universo, tudo que você imaginar, tudo que você possa imaginar do que Deus criou, estrelas, sol, lua, universo, foi feito por sua causa, né? Nós, seres humanos, somos a maior criação dele. Por isso que você tem muitas lutas diárias. Por isso que a nossa luta, né, a luta do ser humano, a luta daquele que busca, né, a Deus, você não vai lutar contra a carne, você vai lutar contra os principados, contra as potestades. Porque quando chegou na sua vez de ser criado, se você for lá em Gênesis, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, somos a maior criação dele. Tudo de lindo que você vê na natureza foi feita por sua causa, foi feita para você, um presente divino para os olhos humanos. Em Efésios 4 e 6, Paulo nos fala do Pai maior, dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bonita, né? Mas quando falamos ou lemos essa frase, devemos entender, né, o que ela significa e tomar para nós. E diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Forte essa palavra. Lá em Colossenses 3:20, Paulo aconselha a obediência dos filhos, dizendo assim, filhos, em tudo obedeça seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Entenderam? Nós, como filhos, devemos obedecer os nossos pais. Por quê? Agrada ao Senhor. Né? Uma das coisas é um benefício. Estamos sendo beneficiados para que se prolongue os dias, né? Para que se prolongue os nossos dias na terra. Deus nos abençoa e em todas as horas nos dando saúde, né? Como é que é ser prolongada essa vida? Saúde, paz, né? Nós temos a oportunidade de usufruir do melhor da terra, daquilo que Deus tem nos dado. Temos a oportunidade de termos bons amigos, né? Boas famílias, conhecendo cada vez mais pessoas interessantes. Temos uma oportunidade de ouro quando seguimos a vontade de Deus, como seguindo a vontade do Pai. Por isso, irmãos, vale a pena seguir o que está na Bíblia, né? Se a humanidade ela soubesse quanto é gratificante e o quanto ela ia ser abençoada em seguir o que está escrito na palavra de Deus, né, a vida seria outra. A própria palavra de Deus fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Portanto, honre cada vez mais o seu pai, honre cada vez mais a sua mãe, seja um filho obediente. Se fez algo que magoou ou machucou seus pais, peça perdão. Peça perdão para eles, porque são as pessoas que através deles você veio ao mundo. Foi concedido vida a você. Né? E hoje você é o que você é, porque lá seus pais cuidaram de você, orientaram você, ainda continuam orando, ainda continuam abençoando a sua vida. Né? Seja temente a Deus, seja obediente aos seus pais.
Estamos aqui já para encerrar a nossa live, né? Na conclusão, queria ler para você, né, o seguinte: lembrar da figura do pai nesse dia tão importante, além de ser honroso, é recompensador para os filhos e é um mandamento expresso da palavra de Deus. E é, acima de tudo, honrar o pai é honrar o próprio Deus, o nosso bondoso Pai Celestial. Aliás, né, o próprio Deus nos cobra esta honra dizendo: Filho, honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, se Jesus Cristo cobra, Deus cobra. Se nós chamamos ele de pai, devemos honrá-lo como pai. Né? Não, como eu falei, não deve ser uma mera frase de efeito, ou algo que você já está no automático acostumado a falar: Deus é pai, Deus é pai. Não. Quando você pronunciar Deus é pai, essa pronúncia seja verdadeira, que saia da sua alma, do seu mais íntimo, falando que pai é meu pai, Deus é meu pai. Então, você filho, você filha, entregue a Deus o seu futuro, os seus projetos. Você que quer constituir família, você que quer ter uma vida abençoada, comece honrando seu pai, comece honrando a sua mãe, né? Seja um bom filho, seja uma pessoa temente a Deus, respeitador, pessoa que sempre quer o bem e o melhor. E você vai ver tudo o que você desejar no seu coração em ter uma vida abençoada em família, Deus vai te abençoar, porque isso está na palavra, está na Bíblia, é dos mandamentos. Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias.